Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Efésios 2, 19 a 21. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constitui como cabeça da igreja. Efésios 1, 22. A redescoberta da Igreja de Deus, de Derek Prince. Capítulo 9. Sétima imagem. O exército. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6,13. Até agora, vimos 6 imagens específicas do povo de Deus em Efésios: a Assembleia, o corpo, a manufatura de Deus, a família, o templo e a noiva. Agora, vamos analisar a 7ª imagem, o exército. Esta última imagem é um contraste tão grande como possivelmente possa ter sido com a imagem anterior, que 2 representações podiam ser menos parecidas uma com a outra do que uma noiva e um exército. Para essa última imagem, voltaremos ao último capítulo de Efésios. Tal como no caso da imagem da noiva, na qual a palavra noiva não está realmente mencionada, a palavra exército não é especificamente usada aqui, mas a implicação está fora de qualquer dúvida. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6,13. Aqui está um aviso claro de que os crentes certamente enfrentarão guerra. Virá aí o que Paulo chama o dia do diabo, o dia da aflição, do teste e das pressões satânicas. Por isso, Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura. Que espécie de pessoas vestem armadura? Obviamente que a resposta é os soldados. De fato, a imagem toda está em grande parte baseada no equipamento de batalha do legionário romano no tempo de Paulo. A igreja é equiparada a uma legião romana, a unidade militar mais efetiva do mundo antigo, a que realmente conquistou a maior parte do mundo conhecido daquela altura, para o Império Romano. Como exército de Deus, os crentes estão envolvidos numa guerra espiritual. Tem havido uma guerra entre as forças de Deus e as forças de Satanás ao longo da história humana. Mas a vinda de Jesus como Messias, Salvador e Libertador trouxe o conflito para o campo aberto. A certa altura, os fariseus criticavam Jesus por causa do seu ministério de expulsar os espíritos maus. Eles acusaram-no de estar em aliança com Beelzebu, que era um dos títulos de Satanás. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus 22, 25 a 28. Jesus disse que o reino de Satanás não está dividido e está em oposição total ao reino de Deus. Na última frase, ele falou acerca do seu ministério de expulsar espíritos malignos como demonstração de que o reino de Deus já está em ação. Então, aqui está o que chamo a colisão de reinos. O visível choque manifestado entre o reino de Deus, representado por Jesus e a igreja, e o reino de Satanás e seus demônios. Armas espirituais e campo de batalha. Precisamos de entender as armas e o campo de batalha deste conflito espiritual.
Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, e destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3-5. Paulo disse que estamos numa guerra no domínio espiritual, e por isso mesmo temos que utilizar armas espirituais e não combateremos com bombas, balas ou tanques. Essas armas espirituais são capazes, através do poder de Deus, de destruir as fortalezas de Satanás. O versículo 5 revela claramente o campo de batalha, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 3 palavras-chave: conselhos, conhecimento e entendimento, todas relacionadas com um domínio particular, a mente. A mente da humanidade é o campo de batalha desta guerra espiritual. Satanás enganou os seres humanos através das suas mentes, levando-os cativos através da construção de fortalezas de incredulidade e preconceito. A nossa missão como exército de Deus é fazer guerra com as armas espirituais que Deus nos entregou. A nossa missão é libertar pessoas da escravidão de Satanás, quebrando as suas amarras nas suas mentes e capacitando-os a levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Meu Deus, que batalha! Mas nessa batalha nós somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo é o nosso general. De noiva a exército. Vamos considerar o processo pela qual a noiva se torna o exército, o que é realmente excitante. Encontramos o processo ou transformação descrito no livro Cantares de Salomão. Aqui o noivo está a falar à sua noiva, uma imagem de Cristo a falar à sua igreja. Formosa és, meu amor, como Tisa, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Cânticos de Salomão 6:4. Isto é sem dúvida uma combinação inesperada. As palavras formosa, meu amor e aprazível são seguidas pela imagem de um exército com bandeiras. Uma descrição feminina ou nupcial transforma-se numa descrição militar. E depois, no versículo 10 do mesmo capítulo, o coro, ou espectadores, oferece essa descrição da noiva, a igreja. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Versículo 10. O coro, o mundo, está fascinado ao ver a igreja aparecer como um exército. Repare na beleza da imagem. Aparece como a alva do dia, ascendente depois de uma noite de escuridão, tão formosa como a lua cheia, a lua na sua função de refletir o sol, tal como a igreja reflete ou manifesta Cristo, tão pura quanto o sol, com a própria pureza e justiça de Cristo, formidável como um exército com bandeiras. De novo, a noiva torna-se o exército, surpreendendo ambos, Satanás e o mundo. Meu Deus, poderoso Deus, majestoso Rei da Glória. A ordem é a seguinte: primeiro, Cristo vê a sua noiva como um exército. Depois, ela também aparece ao mundo deste modo. É por isso que é importante para nós vermos a nós próprios tal como Cristo nos vê, olhando no espelho da palavra de Deus. Quando começamos a olhar para nós dessa maneira, pela fé, então o Espírito Santo transforma-nos naquilo que nós vemos. Irmão, irmã, você faz parte do exército de Cristo, irmão? Do exército vencedor, irmão? Do Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu uma batalha? Se não, irmão, entra logo para o exército de Cristo, irmão. Logo, irmão, não demora. Vem para Cristo, você também. Vem. Continuando. A característica essencial do exército de Deus. O propósito de Deus em apresentar essa imagem da igreja, ou a característica essencial do exército de Deus, é manifestar a vitória de Deus. A característica essencial do exército de Deus é manifestar a vitória de Deus. Ao lidar com esse tema extraordinário, precisamos de ver primeiramente que o Senhor é um comandante militar e um homem de guerra. Nosso general, Jesus Cristo. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Êxodo 15:3. Meu Deus, que versículo lindo. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome.
Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Selá! Salmos 24, 8, 10. Meu Deus, que emocionante, Senhor. Como amo a tua palavra, Senhor. Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele também um Deus da batalha e um varão de guerra. Ele é digno e capaz de ser o nosso comandante. É bom saber isso. Ter confiança no seu comandante militar é um fator muito importante na vida militar. A moral cai sempre entre as tropas quando elas perdem a confiança no seu comandante. Mas nós podemos ter a nossa moral fortalecida pelo conhecimento de que o Senhor sabe o seu trabalho. Ele é um Deus da batalha, um varão da guerra, o Senhor dos Exércitos. Depois precisamos de saber que Cristo já alcançou a vitória. Paulo disse que Deus em Cristo despojou os principados e potestades. Colossenses 2,15. O reino inteiro de Satanás, com todas as suas autoridades e os seus governantes. Cristo despiu-os das suas armaduras e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Glórias a Deus, meu Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. A cruz foi o lugar onde Cristo selou de uma vez por todas a derrota de Satanás. O inimigo conseguiu a sua própria derrota enviando Cristo para a cruz. Desde o momento em que se apercebeu do que tinha feito, ele tem estado ocupado, tentando manter os cristãos ignorantes acerca do que a cruz alcançou, porque ele alcançou a sua derrota total. Vê, por exemplo, Hebreus 2, 14 a 15. Contudo, Cristo não quer derrotar Satanás sozinho. Ele quer que nós partilhemos na sua vitória e nos seus frutos. Aqui temos uma gloriosa afirmação. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. Tenha em conta os dois advérbios na frase acima citada. Sempre advérbio de tempo e em todo lugar, advérbio de lugar. Pense apenas nisto. Isto não deixa de fora nem tempo nem lugar. Deus conduz-nos sempre em triunfo em Cristo em todo lugar. A palavra triunfo é um termo distinto e oficial no contexto do Império Romano. Se um general romano tinha sido bem-sucedido em guerras, particularmente no estrangeiro, e tinha juntado territórios ao Império Romano, ou derrotado os inimigos poderosos, o Senado atribuía-lhe um triunfo quando ele regressasse a Roma. Essa era a honra mais alta que podia ser atribuída a um general romano. O triunfo consistia basicamente nisto. O general era colocado num carro de guerra puxado por 2 cavalos brancos. Era conduzido pelas estradas de Roma, enquanto o povo estava em ambos os lados da estrada e o aplaudia. Atrás do carro de guerra desfilavam todos os atributos das conquistas do general. Por exemplo, se ele tivesse estado numa terra onde havia animais selvagens que não eram familiares em Roma, traziam algumas espécies desses animais, talvez tigres ou elefantes, e faziam-nos desfilar atrás do carro de guerra. Depois dos animais, vinham todos os reis e generais a quem o general tinha derrotado e feito cativos. Eles eram levados acorrentados em humilhação. Finalmente seguiam-se todas as categorias de prisioneiros, umas após outras, que tinham sido capturados na guerra. E estes eram os atributos e a demonstração ao povo de Roma daquilo que o general tinha conquistado pela sua vitória. Quando Paulo falou acerca de Cristo a triunfar, era essa a imagem que ele tinha em mente. Cristo está dentro do carro de guerra e atrás dele, em exibição, estão todas as forças do mal que ele derrotou, os principados e potestades de Satanás e todas as coisas que se opõem a Deus e a nós estão a ser levados em cativeiro atrás do carro de guerra. Paulo disse, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Onde quer que nos situamos neste cenário? Alguns cristãos imaginam-se a si próprios a serem conduzidos em cadeias atrás do carro de guerra, mas isso é o lugar para os inimigos. Não,
Nós estamos dentro do carro de guerra. Sabes como entrar lá? Posso dizer-te este grande segredo numa simples palavra: pela fé. Tens apenas que acreditar. Não podes trabalhar para isso. Não podes orar por isso. Tens somente que acreditar nisso. Graças a Deus, que sempre faz com que partilhemos do triunfo de Cristo. Onde quer que vamos, nós fazemos parte do espetáculo e todo o universo se alinha e aplaude o que ele tem feito. Pela fé, partilhemos no triunfo de Cristo. Requisitos de Deus para o seu exército. Agora vamos ver o que é requerido na nossa relação com o comandante-chefe. Lemos este versículo no início do capítulo, mas vamos continuar a partir daí. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10, 11 e 13. Revestindo a armadura completa. É nossa responsabilidade como soldados no exército de Cristo revestir a nossa armadura. Paulo avisou-nos claramente que nós estamos num conflito. Deus providenciou a armadura e Paulo registrou 6 itens da armadura nos seguintes versículos. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 14 a 18. Num dos seus grandes hinos, Charles Wesley falou acerca da arma de toda a oração. Então nós temos 6 peças da armadura, mais a arma de toda a oração. De todos estes 7 itens, apenas 2 são armas de ataque. Todos os restantes são armas de defesa. Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a arma de toda a oração são armas de ataque. Se olhares atentamente para esta imagem, descobrirás que estás completamente protegido, desde o topo da tua cabeça até as solas dos teus pés, exceto num lugar, as tuas costas. Não há nada que proteja as costas, exceto os teus companheiros soldados. Isto mostra que nós não podemos nos dar ao luxo de virar as nossas costas e que seria melhor termos alguém atrás de nós que nos possa proteger. Ensinar e levar uma vida disciplinada. Então temos que tratar o nosso caráter como soldados, tal como Paulo enfatiza em 2 Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:2. O princípio básico do discipulado é ensinar a outros o que te foi ensinado. A organização missionária, os navegadores, indicar-lhe-á que existem 4 gerações espirituais mencionadas neste versículo. Paulo, que ensinou Timóteo, que estava a ensinar homens crentes, que estiveram a ensinar outros homens crentes. Essa é a maneira de perpetuar a verdade no ministério. Ensinar homens, que ensinarão homens, que ensinarão homens. E é isso que eu estou fazendo, ensinando enquanto aprendo. Glórias a Deus! Matematicamente, as implicações são quase incríveis. Não sou matemático e terás que usar uma calculadora, mas considera isso. Se um homem ganha um homem e o ensina durante um ano, no final desse ano, tens 2 homens capazes de ensinar. Supõe que cada um deles ganha outro homem para ensinar durante outro ano. Agora tens 4 homens capazes de ensinar. Ao fim de 5 anos, terás 16 homens. Mas no final de cerca de 30 anos, já não há mais ninguém para ganhar. O mundo todo foi incluído. Glórias a Deus! Isso é progressão geométrica. Por outro lado, se tivesses que ganhar 1000 pessoas para Cristo todos os dias, isso seriam 365 mil pessoas por ano. Este número parece desconcertante. No entanto, depois de 20 anos, o outro processo de um homem ganhar e ensinar outro homem durante um ano teria deixado para trás por completo este processo de simplesmente ganhar pessoas e deixá-las lá. Matematicamente funciona.
O problema que se passa com a maioria de nós é que isso significa ter que começar com muito pouco. Certamente nós gostaríamos de nos lançar para algo maior e mais extraordinário. Este método é mais pequeno, mas mais eficaz. Em ligação com isto, em seguida, Paulo continua dizendo algo muito importante para Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2, 3-4. A disciplina militar exige que estejas preparado para sofrer aflições. Conforto e luxo não são considerações primárias. O que identifica um soldado apto é que ele irá sentir-se sempre tão confortável quanto possível em qualquer lado, seja numa casa confiscada ou no fundo de uma trincheira. Um bom soldado não depende das circunstâncias e consegue adaptar-se, esteja onde estiver. Ele está separado do modo de vida normal das pessoas à sua volta. Portanto, isto é uma imagem completa do discipulado no exército do Senhor. Ensinar outros e levar uma vida disciplinada. Lealdade para com os soldados, nossos companheiros. O que é que está envolvido ou requerido nas nossas relações uns com os outros? O livro 1 de Crônicas 12 registra representantes de todas as tribos de Israel que vieram até Hebrom, guiados pelos seus líderes, em ordem militar para fazer Davi rei. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. 1 Crônicas 12, 23. Creio que isto é uma imagem do modo como Deus vai unir o seu povo. As tribos reunir-se-ão sob a autoridade dos seus líderes, sendo as tribos as várias partes do corpo de Cristo, que irão ser representadas sob a sua liderança com apenas um propósito: fazer Jesus rei. Depois, existe uma lista de quantos israelitas vieram de cada tribo, com o seu respectivo capitão. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. 1 Crônicas 12, 33. Estes eram homens que podiam manter os seus lugares nas fileiras, lado a lado, com o coração inteiro. Eles eram leais e dedicados uns aos outros. Numa batalha, precisa saber que o homem que está ao teu lado direito estará lá independentemente das condições do tempo e independentemente do perigo. Deves poder contar com ele sempre. Essa imagem é o que Deus está a incutir em nós, considerando a nossa necessidade de uma comprometida lealdade de uns aos outros. Os verdadeiros soldados de Deus são aqueles que sabem manter a posição com o coração inteiro. Os verdadeiros soldados de Deus são aqueles que sabem manter a posição com o coração inteiro. O hebraico diz um coração e um coração. Este gênero de pessoa não é aquele que é amável à tua frente, mas que te critica pelas costas. Não podes ir para a batalha com um homem assim. Ele é mais perigoso para ti do que o teu inimigo. Deus está a dizer que precisamos ser leais uns aos outros. Isto não significa que tenhas de concordar com tudo que alguém faz. Significa que não o trairás ou lhe darás uma facada nas costas, mas antes, pelo contrário, estarás a seu lado e o protegerás do perigo. Todos estes homens de guerra que sabiam ordenar a batalha vieram a Hebrom com inteireza de coração. Versículo 38. Manter a formação de batalha e ter um coração unificado andam sempre juntos. Se o teu coração está dividido, não te manterás em posição. Tens que ser uma pessoa em quem o comandante e os teus companheiros soldados possam confiar que estejas no teu lugar. Tens que ser um membro leal do exército de Deus. 10. As 7 imagens e a sua aplicação. Mas que fantástica revelação teve o apóstolo Paulo da igreja. Já referi anteriormente que a igreja é a manifestação multiforme ou multifacetada da sabedoria de Deus, para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Cada um destes 7 aspectos do povo de Deus que temos estado a estudar apresenta um aspecto diferente da sabedoria de Deus. Temos que estar prevenidos para não nos focarmos em nenhum deles, excluindo os outros. É perigoso traçar uma única trajetória na nossa perspectiva e ver apenas uma faceta do povo de Deus. Temos que crescer para um entendimento e uma prática completa de todas essas imagens, ou então deixaremos escapar muito do que Deus tem para nós. Vamos rever as 7 imagens da igreja e as suas referências em Efésios. Efésios 1, 1:22, a Assembleia. 1:23, o corpo. 2:10, a obra-prima de Deus. 2:18-19, a família. 2:20-22, o templo. 5:25-32, a noiva. 6:10-13, o exército. Agora vamos reexaminar as imagens, cada uma por sua vez, e realçar as 2 lições principais que aprendemos de cada: a natureza essencial e distintiva e a responsabilidade particular que nos é exigida, como representantes de cada imagem individual e coletivamente. A Assembleia. A característica essencial é ser a autoridade governamental de Deus. A Igreja é o corpo representativo de Deus na Terra, através do qual, pelo poder espiritual e autoridade, ele governa as nações e leva ao efeito os seus propósitos. O que é exigido de nós, a nível pessoal, respeito pela ordem. Não estamos preparados para governar se não tivermos respeito pela devida ordem. Não podemos governar o universo até nos governarmos a nós próprios. Isto significa ordem na nossa conduta e na nossa relação uns com os outros. Aqui está uma área onde temos muito trabalho para fazer. Coletivamente, temos de reconhecer a função, dom, que cada pessoa tem na Assembleia. Deus deu várias funções ou dons na Assembleia: apóstolos, profetas, pastores, professores, milagres, dons de cura, línguas e por aí adiante. Temos de reconhecer a dádiva ou carisma com o qual cada pessoa funciona. O corpo. A característica essencial é ser o agente da vontade de Cristo. A função do corpo é fazer a vontade àquele para quem o corpo foi preparado. Como corpo de Cristo, a nossa função é fazer a vontade de Cristo. Ele é a cabeça e nós as partes do corpo. Jesus depende de nós como membros do seu corpo para realizar os seus propósitos redentores na terra. Já não pregará mais o Evangelho, mas nós iremos fazê-lo. Ele não é a personificação do ministério ativo. Nós somos. Nós somos as suas mãos e os seus pés. O que é exigido de nós? Individualmente, temos que reconhecer e apreciar as nossas diferenças. E coletivamente, temos de admitir a nossa interdependência como partes do corpo. Não podemos dizer uns aos outros: não preciso de ti. Temos que ser diferentes e diversos, mas dependentes uns dos outros. Somente quando reconhecermos essa verdade, o corpo se torna efetivo. Lembra-te, um cavaleiro solitário, cristão, efetivo e frutífero não existe. A obra-prima de Deus. A característica essencial é a de que temos que ser a revelação para o universo do gênio criador de Deus. Somos a sua obra-prima criativa para os principados e potestades nos céus. A igreja é estabelecida como uma imagem da multiforme ou múltipla sabedoria de Deus. Isso representa o gênio criador de Deus no seu ponto mais alto. O que é exigido de nós para fazer parte desta obra-prima? Para cada um de nós, isto requer uma entrega incondicional ou flexibilidade, e coletivamente requer a capacidade para incorporar-se. Se formos uma palavra num poema, temos que ser a palavra certa no lugar certo e estar relacionada corretamente com as outras palavras. Se formos um membro de uma orquestra, temos que tocar de acordo com a partitura. Temos que nos encaixar no desígnio de Deus, permitindo-lhe fazer-nos o que e colocar-nos onde Ele quiser. A família. A característica essencial é que Deus, o Pai, é a fonte de vida de todos nós e de que estamos juntos, não numa instituição ou numa organização, mas numa família. Jesus é o nosso irmão mais velho e nós somos todos membros da mesma família, mostrando a natureza de Deus como Pai. O que é exigido de nós, individualmente,
requer-se obediência aos mandamentos do nosso Pai. Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento, e ele é o filho modelo para todos os cristãos. Coletivamente, somos mandados a amar uns aos outros. Jesus chama-nos seus irmãos, porque Deus nos chama seus filhos. E se Deus chama nossos companheiros crentes seus filhos, temos que lhes chamar nossos irmãos. Isto nem sempre é fácil. Como diz o ditado, podes escolher os teus amigos, mas não podes escolher a tua família. Como uma família, temos de nos aceitar uns aos outros. Em Romanos 15:7 está escrito: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como podemos glorificar a Deus se não sendo uma verdadeira família espiritual? O templo. A característica essencial é ser um lugar de habitação para Deus. Paulo disse: nós somos o templo do Deus vivo. 2 Coríntios 6,16. Em vez do tabernáculo de Moisés ou do templo de Salomão, nos tornamos lugar de habitação de Deus, ambos coletivamente, como um corpo de crentes. Individualmente, cada um de nós é uma pedra viva num templo vivo. O que é exigido de nós? Como pedras vivas, temos que ser formados e ajustados, submetendo-nos à disciplina de Deus e aos ministérios que Deus colocou na igreja. Quando tivermos permitido a nós próprios sermos talhados e martelados até ficarmos na forma certa, então coletivamente devemos desejar tomar os nossos lugares no templo onde pertencemos, com uma pedra de cada lado, 2 pedras abaixo de nós e, na maioria dos casos, 2 pedras acima de nós também. Isto é exigido de nós se pretendermos realmente ser parte do templo. A noiva. A característica essencial é mostrar a glória de Cristo. A história humana começa e acaba com um casamento. Jesus demonstrou seu compromisso para conosco sem reservas, entregando-se totalmente. A igreja é para ser a noiva de Cristo, com quem ele vai estar unido eternamente no casamento das bodas do Cordeiro. Assim como Jesus se entregou sem reservas à igreja, agora ele pede à igreja para se entregar a si mesmo sem reservas a ele. O que é exigido de nós? Individualmente, como a noiva, cada um de nós tem que fazer uma preparação cuidada para pôr as nossas vestes de casamento em ordem. Os atos de justiça dos santos, Apocalipse 19:8, são as vestes de linho fino com as quais vamos aparecer. Queres ter um vestido de casamento incompleto nas bordas do casamento? Coletivamente, nós devemos exortar-nos uns aos outros, pelo exemplo. Isto faz parte da nossa responsabilidade em segurar firmemente e encorajar uns aos outros para o amor e as boas obras. O exército. A característica essencial é ser uma demonstração do poder invencível de Deus para manifestar sua vitória. Estamos envolvidos numa guerra incessante contra o reino espiritual de Satanás e equipados com armas espirituais que nos tornam capazes de derrubar as fortalezas de Satanás no principal campo da batalha, a mente. Nós libertamos os cativos do inimigo e ganhamos este mundo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor, a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que é exigido de nós? Primeiro, a nível pessoal, é exigida disciplina militar. Deus está à nossa espera para nos governarmos a nós próprios, particularmente na nossa conduta e relacionamentos. Como está isso hoje contigo? Como está a tua conduta pessoal, a tua família, a tua situação financeira, a tua mente? Depois, coletivamente, temos que ser leais uns aos outros. Como soldados em batalha, é-nos exigido estar preparados para defender os nossos companheiros soldados, independentemente do perigo. Um reflexo verdadeiro da sua igreja verdadeira. Ainda que possas desejar intensamente refletir a imagem completa do que pode ser a igreja, todos os aplicativos podem parecer esmagadores. Lembra-te da chave. Enquanto olhamos para o espelho da palavra de Deus, nós vemos a nossa condição real. Mas, ao olharmos o Espírito Santo, transforma-nos naquilo que Deus quer fazer de nós. Ao apaixonarmos por Ele, Ele transforma-nos-á num reflexo da sua igreja verdadeira. Ao apaixonarmos por Ele, Ele transforma-nos-á num reflexo da sua igreja verdadeira. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho
a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. 2 Coríntios 3,18. Mas então, amado irmão, você pode estar se perguntando, mas aonde é que eu vou encontrar essa eclésia ou assembleia para congregar diante de tantos fatores hoje em dia, tantas notícias mais que nós temos visto a respeito das igrejas do Senhor, do corpo de Cristo do Senhor? Você tem que ter em mente, irmão, o seguinte, que diante de tanta má notícia envolvendo a igreja, falsos mestres, falsas doutrinas, aí é que você tem que procurar a Deus enquanto é tempo. Porque é como se o copo de água, quando você está enchendo, ele estivesse perto de transbordar. Porque tudo que está acontecendo hoje no mundo, principalmente no corpo de Cristo, é um sinal de que Jesus está voltando. Porque está tudo previsto, irmão, nas Escrituras. Está tudo lá previsto. Todos os sinais no final do tempo estão acontecendo. Então, irmão, o copo está transbordando. Você tem que ficar triste com isso, irmão? Não, irmão. Você tem que ficar alegre. Antes, quando eu não tinha entendimento da palavra, eu falava assim, eu que não vou ser crente, eu que não vou me meter numa igreja dessa. Mas existe o joio e o trigo, irmão, e nós precisamos saber separar. Então, o copo está transbordando. Assim como o cálice do Senhor, de Deus Todo-Poderoso, também está transbordando. Porque a ira de Deus já está assim, o cálice dele já está transbordando, irmão. Pode acreditar, irmão, que Jesus está muito próximo de voltar. Então, irmão, eu vou colocar aqui um resumo de como você, o que você vai usar, irmão, para você poder escolher um corpo de Cristo para você congregar. Então, você pode analisar essa assembleia, essa eclésia, de acordo com os 5 solas da igreja, que são os pilares da reforma protestante. O sola escritura é somente a escritura. A autoridade da Bíblia por si só, ela é mais do que suficiente, porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Então, não confie no homem. Maldito o homem que confia no outro. Você vai para a sua igreja, mas você vai levar a sua Bíblia. Você não vai confiar nessas falsas doutrinas que estão sendo pregadas, porque isso está previsto na Bíblia, que nos finais do tempo isso iria mesmo acontecer. Você vai escutar a pregação de um pastor, mas você vai pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus para você confirmar, para ele confirmar aquelas palavras no seu coração. E ele vai confirmar, irmão. Então, você vai escutar a pregação, mas se você pedir a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele vai dizer se aquilo está certo ou não, se aquela tradução que a pessoa está fazendo ali da Bíblia, aquela leitura que a pessoa está fazendo ali da Bíblia, se está de acordo. A outra sola é o número 2, sola Christus. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e o pecador. Você não tem como chegar a Deus a não ser pelo seu Filho, Jesus Cristo. Você só chega a Deus para Deus te perdoar os teus pecados, para Deus te justificar através de Jesus Cristo. Unicamente através de Jesus Cristo. Porque Ele é que foi sacrificado no caminho da cruz para que isso acontecesse. O outro sola é o sola gratia. A salvação, ela é somente pela graça salvadora de Deus. E a graça, ela é de graça, irmão. Não é por causa da tua cor, por causa das tuas obras, por causa dos teus olhos, por causa do teu coração. Não. É Deus. Ele é soberano e ele é onipotente, onipresente e ninguém explica Deus, irmão. Então, Deus, a graça dele, ele nos chama. Pela graça dele, ele nos chama. E cada um tem o seu chamado e cada uma tem a sua hora certa e o momento certo. E essa hora certa e esse momento certo, só quem sabe é Deus. Porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha os escolhidos. Então, irmão, se você é um escolhido de Deus, você não tem que estar se perguntando, Deus, por que me escolheste? Não, irmão. Você tem que ajoelhar no caroço de milho, igual a gente fazia quando era criança na escola, e agradecer a Deus por Ele ter te escolhido e te alcançado, te chamado e te tirado da escravidão do pecado da mão do maligno. E o outro sola é o sola fé. O sola fé
A justificação, ela vem somente pela fé em Jesus Cristo. E essa fé é um dom dado por Deus. Você não pode, irmão, se gabar que você tem fé, porque nada do que você tem na sua vida é seu ou é seu próprio. Tudo vem do céu, porque a palavra de Deus diz que tudo vem do céu. Assim como a chuva cai do céu, tudo que nós temos cai do céu, através do nosso Deus, do nosso poderoso Deus. Então, irmão, a sua fé não é sua, foi Deus que te deu. Os seus dons não são seus, foi Deus que te deu. Se você tem uma igreja, uma assembleia, porque a igreja somos nós, não é sua, foi Deus que te deu. E assim como todas as coisas que você tem, irmão, tudo que você tem não te pertence, é dom de Deus. E o só lhe deu glória, é que a glória é dada somente a Deus. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Assim já está escrito na palavra de Deus. Então, irmão, a salvação ela não vem por obras, como diz Paulo, para que você não possa se vangloriar. Irmão, e tem mais. Toda obra, irmão, que você resolver fazer, se não for iniciativa do Espírito Santo de Deus, ela é uma obra morta. A obra que vier da força do nosso braço, ela é uma obra morta, irmão. Eu estou te ensinando, irmão, porque eu também estou aprendendo. E eu comecei a fazer muitas obras mortas para Deus, de acordo com a minha iniciativa. Eram boas perante os meus olhos e eu pensava, isso é de Deus. Eu ia lá e fazia, sem orar a Deus, sem esperar a mensagem de Deus, sem esperar a confirmação de Deus. Não faça como Abraão fez. Gerou o filho Ismael com a escrava e até hoje o povo padece por conta disso. Não gere filho com a escrava, irmão. Não faça como Abraão fez para você não ter dor de cabeça depois. Então, irmão, resumindo, se você estiver congregando numa eclésia, uma assembleia que não pregue unicamente esses 5 solas aqui, fuja, irmão. Fuja porque essa assembleia não é de Jesus. E agora eu vou colocar 9 itens importantes de como deve ser uma eclésia para você congregar. Não é que você vá procurar uma eclésia ou uma assembleia perfeita, porque não existe. E se existisse, quando você chegasse lá, ela deixaria de ser perfeita, né? Então, de acordo com o ensino do nosso amado irmão, Derek Prince, esses seriam os principais itens. 1. Honram e exaltam o Senhor Jesus Cristo. 2. Respeitam a autoridade da Bíblia. 3. Dão liberdade ao Espírito Santo. 4. Têm uma atitude calorosa e amigável. 5. Procuram viver a sua fé na prática do dia a dia. 6. Estabelecem relações interpessoais entre si, para além de simplesmente assistirem a cultos. 7. Oferecem assistência pastoral, que cobre todas as suas necessidades legítimas. 8. Estão abertos à comunhão com outros grupos de crentes. 9. Sentem-se descontraído e à vontade no teu meio. E qual é o objetivo de nós congregarmos numa assembleia, né? O objetivo é, número 1, lavarmos os pés uns dos outros. Isso está em João 13,14. Amar-nos uns aos outros. João 13,34, por exemplo. Edificar-nos uns aos outros. Romanos 14,19. Aceitar-nos uns aos outros. Romanos 15,7. Ademoestarmos ou corrigirmos uns aos outros. Romanos 15,14. Saudar-nos uns aos outros. Romanos 16,16, por exemplo. Servirmos-nos uns aos outros. Gálatas 5,13. Levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6,2. Suportar-nos uns aos outros. Efésios 4,2. Perdoar-nos uns aos outros. Efésios 4,32, por exemplo. Sujeitar-nos uns aos outros. Efésios 5,21. Ensinarmos-nos uns aos outros. Colossenses 3,16. Confortarmos-nos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 3,13. Estimularmos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10,24. Confessarmos os pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Orarmos uns pelos outros. Tiago 5,16.
Então, irmão, é isso. Aqui fica o resumo e esse ensino está no livro O Casamento é uma Aliança, do autor Derek Prince. E lembre-se, irmão, que você não vai achar assembleia ou eclésia perfeita para congregar, porque você não é perfeito. Mas, de acordo com os ensinos da palavra de Deus, nós podemos julgar aqueles lugares que estão em desacordo com a palavra de Deus e não congregarmos naqueles lugares e não nos deixarmos enganar. Nós não podemos condenar, nós temos que orar por eles. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos julgar, dizendo assim, isto não está de acordo com a palavra de Deus. Você não vai ficar falando mal das igrejas, irmão, isso é pecado. Você vai orar por esses pastores que estão no engano, porque eles estão cumprindo as profecias bíblicas. Então, irmão, é isso. E lembre-se de uma coisa, irmão, que está na palavra do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus reina e Deus tem o controle de tudo. Está debaixo dos pés de Deus. Nós aqui, os homens, a terra, o mundo, está debaixo dos pés de Deus. Deus tem o controle de absolutamente tudo. Irmão, e eu deixo um apelo, irmão, para você. Irmão, é tempo, irmão, de arrependimento, irmão. Arrepende-te, irmão, enquanto é tempo do teu pecado, irmão. E se volta para Deus. Busca as coisas do alto, irmão, enquanto é tempo, irmão. Porque vai chegar uma hora, irmão, que a palavra de Deus diz que clamarão a mim, mas eu não responderei. Me buscarão, mas não me acharão. Isso está em Provérbios 1:28. Então, irmão, busca a Deus, irmão, enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos. Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Senhor meu Deus, em ti me refúgio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles.
O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas a mente, o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. 13 prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores.